Gente, eu botei assim, imortal, para ficar de fácil compreensão, tá? Mas a gente vai dar um corpo incorruptível, tá? A gente vai dar um corpo eterno, tá? Assim que todos escreverem, finalize com amém, por gentileza. Amém. Todos? Amém. Então, vamos para o texto bíblico? Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Deixa aberto aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Acharam? Amém. Vou ler 2 textos acerca do arrebatamento. Vamos lá. A partir do versículo de número 13. Aliás, 16. Vou ler 16 a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, escrito está: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Alarido é um som que ninguém consegue distinguir. Ou seja, o mundo não vai conseguir distinguir. O mundo não vai conseguir entender, mas os salvos sim. Tá? Com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo... A partir do versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. O quê? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 a seguir. Acharam? Diz assim: eis que vos digo o mistério. 1 Coríntios 15, 51 a seguir. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Gente, abrir e fechar de olhos, o bater da pálpebra. Tá? A ciência diz que a pálpebra, o piscar, é 1,3 milésimo de segundo. Vai ser assim, piscou, aconteceu. Tá? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Essa expressão transformado aqui é num corpo incorruptível, é um corpo imortal, é um corpo glorificado. Então você consegue ver aqui que em Romanos 8, deixa eu frisar bem isso aqui. Em Romanos 8, ele primeiro nos conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Mostra o nosso início ao fim. Começou na eternidade e terminou na eternidade. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é os céus. E o nosso problema é que a gente está muito apegado às coisas daqui. A gente está muito apegado às coisas daqui da terra. Porque a gente não conhece como é que vai ser lá. Né? Mas a nossa pátria, de fato, é lá na eternidade. Você pode dizer para alguém, se você pertence ao andar de cima. Quer ver? Abre comigo, por favor. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Do 1 ao 8, a gente voltar para a apostila. Nós estamos na matéria, mas pode voltar para a apostila, porque eu quero ler um pouquinho ela também. 2 Coríntios, capítulo 5. Tá? Eu quero te mostrar da onde você é. Portanto, Moisés tinha tanta convicção no Antigo Testamento que ele pertencia à eternidade, que Deus falou para Moisés, eu vou destruir esse povo. Vou acabar com esse povo. Aí pensa Moisés, dando conselho para Deus. Moisés, Senhor, faz isso não. Olha a intimidade que o cara tinha com Deus. O que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar eles aqui. Mas se porventura o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro que tu tem escrito. Aí eu pergunto, Deus riscou o nome de Moisés? Não. Deus matou o povo? Não. Porque você pertence ao andar de cima. Ó, capítulo 5 de 2 Coríntios, do 1 a seguir, diz assim, ó. Porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação. Da nossa habitação. Da onde? Celestial. Da nossa habitação. Ó, estou dizendo, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui com um propósito. Porque a nossa casa é em cima. A nossa casa é na eternidade. Estamos aqui com um propósito. Por quê? Porque primeiro Deus nos elegeu nele. E Deus nunca quis que você fosse escolhido primeiro dentro. Aliás, primeiro dentro, depois fora. Deus nunca quis que você fosse uma verdade dentro. Sempre uma verdade fora. Por isso estamos aqui com um propósito. Então diga para alguém, cumpra o propósito que Deus traçou na sua vida. Vamos lá, apostila. Apostila. Página 103. Vamos andar um pouquinho aqui. Página 103. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Depois da criação do homem, ponto 1. Tá? Geralmente a igreja, acharam? Acharam? Não. Página 103. Achei. Geralmente a igreja tem interpretado o plural com base na existência trinitária de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Entretanto, alguns eruditos o consideram como plural de majestade, outros como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos justamente com ele, e ainda outros como plural de autoexortação. Uma observação aqui, esses apontamentos aqui são teses, especulações de alguns eruditos, tá? Pessoas que estudaram, pessoas sábias, mas tem uma outra linha de raciocínio, tá? Destas 3 sugestões, a primeira é muito improvável,
visto que o plural de majestade originou-se em data muito posterior. A segunda é impossível, porque implicaria que os anjos foram co-criadores com Deus e que o homem foi criado à imagem dos anjos também, o que é uma ideia antibíblica. E a terceira é uma pressuposição inteiramente gratuita, a qual não se pode atribuir nenhuma razão, porque uma autoexortação como essa haveria de ser plural, senão porque há uma pluralidade em Deus. Quando Deus criou o homem, de acordo com Gênesis 1, versículo 26 e 27, aconteceu uma reunião celeste, um conselho no céu, para determinar a criação do ser humano, talvez para cuidar de detalhes da criação, como seria o homem física e espiritualmente. A Bíblia descreve a palavra façamos, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que comprova a realidade deste conselho celeste, e podemos chegar a algumas conclusões do que esta reunião definiu. Primeiro, a criação do ser humano, que é o A, tá? B, estrutura física do homem. Primeiro, a criação do ser humano. B, a estrutura física do homem. C, estrutura espiritual do homem. E D, os objetivos de Deus para com o homem, tá? Por que isso aqui é muito válido? Porque existem pessoas que não creem na Trindade Santa, tá? Tem pessoas que não creem que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo. Tem pessoas que diz que só existe um, que se repartiu em Filho e que se repartiu em Espírito Santo, tá? Mas como eu falei com você que a gente ia ler esse texto novamente em Mateus, vamos ler lá em Mateus capítulo de número 3. Para a gente poder ver que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, tá? A gente pegar essa ideia que dizer que não existe a Trindade é antibíblica. Até porque na oração sacerdotal em João 17, Jesus diz: Pai, eu estou aqui com teus filhos, que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, entendeu? Então rogo a ti. Então tá uma comunicação ali entre o pai e o filho, tá? E a gente vai ver no capítulo de número 3 de Mateus, no versículo de número 16, Mateus 3,16, vamos ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Acharam aí? E sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então você vê o Filho, você vê o Espírito Santo, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem a minha alma se apraz, tá? Logo após esse texto aqui, dentro desse texto que a gente vê a Trindade, após esse texto aqui, diz a Bíblia que ele foi conduzido ao deserto. Mateus diz isso, Marcos diz isso e Lucas diz isso, tá? Eu acho isso aqui interessante, preciso pontuar, é que diz a Bíblia, Marcos e Lucas, que ele estando cheio, foi levado ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que todos os dias, Lucas diz isso, que todos os dias o diabo iria tentá-lo. Você observou uma coisa que a gente precisa quebrar? Jesus estava no deserto fazendo o quê? Jejum? Orando e jejuando. Jejuando. Observação. Jesus estava em jejum. Eu pergunto, você me responde. O jejum afastou o diabo? Não. Isso aqui eu preciso desmistificar. E aonde foi que a igreja criou esse padrão que jejum expulsa o demônio? Não. O que, pastora? O nome de Jesus. Mas a gente, por não estudar a palavra, isso aqui eu preciso falar rapidinho, a gente entra mais detalhes mais pra frente. A gente, por não estudar a palavra, a gente acaba absorvendo. Fazer um jejum para libertar fulano de tal. Isso não existe.
Jejum é para mim, para minha carne, para mortificar minha carne. Porque todo jejum está ligado à oração. Posso falar algo aqui? Vocês ficam tristes comigo? Não? Não existe jejum de Coca-Cola. Não existe jejum de carne. Não existe. Jejum é se abster de comida e bebida. Ou seja, de comer alimento e beber água. Esse é o jejum total. Ou o jejum parcial, que é o jejum feito somente com água. Porque se a gente olhar para esse texto aqui de Mateus 4, a gente vê que diz assim, e tendo Jesus jejuado 40 dias, teve fome e não teve sede. A gente entende que foi um jejum parcial. Quando Elias está no deserto, o anjo vai trazer pão e água. E tendo jejuado 40 dias, comeu pão e água, um jejum total. Porque o nosso corpo só fica 3 dias sem água. Sem água. Então, isso aqui é interessante. Tá? Por quê? Porque olhando dentro desse prisma aqui, igual Moisés ficou 40 dias, só que Moisés ficou em outra dimensão. Com Deus, 40 dias, Moisés não comeu, não bebeu, não fez necessidade fisiológica, nada. Por quê? Porque ele estava em outra dimensão com Deus. Entendeu? Então, isso aqui eu preciso desmistificar. Por quê? Porque, rapidinho, Mateus 17. Eu queria entrar mais um pouquinho aqui ainda, Mateus 17. Mas eu preciso falar isso aqui rapidinho, Mateus 17. Mateus 17, eu vou falar para você rapidamente um contexto remoto aqui. Aliás, um contexto imediato. Jesus pega 3 de seus discípulos e vai num monte em especial. Tá? A epígrafe, o título diz Monte da Transfiguração. Jesus leva 3, leva Pedro, Tiago e João. Embaixo ficou 8. Tá? Embaixo ficou 8, mas Jesus levou 3, embaixo ficou 8. Tá? Eu estou te mostrando o contexto. Aí no versículo 14, Jesus vai chegar onde estavam os 8. Aí vai dizer assim, capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aliás, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Olha para mim aqui, olha para mim. O pai está relatando para Jesus que o filho muitas vezes cai no fogo e na água. Gente, o intuito do diabo era ferir? Não, o intuito era matar. Só que Deus não permitiu a morte. Permitiu a ferida, mas não a morte. Porque o diabo só vai até onde Deus permite. Ele permite a ferida, mas não permite a morte. Pega isso aqui. Porque se você pegar Marcos 5, o gadareno, ele despedaçava a corrente, quebrava grilhões e se feria com pedras. Não tem lógica. Como é que um cara que despedaça corrente, quebra grilhões, vai se ferir com pedra? Ele é tão maluco que tá pegando pedra nele mesmo, porque maluco tá pegando os outros. Ele estava tão doido, demoniado, que tá com a pedra nele mesmo. Só que a pedra que ele pegava para se ferir era para matar. Um cara que despedaça a corrente. Só que Deus não permitiu a morte, porque tinha plano. Ele permite a ferida, mas não permite a morte. Porque Jesus vai libertar ele e vão mandar Jesus embora. Esse cara vai pedir para ir com Jesus. Jesus fala, não, pai, preciso de você aqui. Irmão, só vai dar certo a gente estar no lugar onde Jesus quer. E diz a Bíblia que ele foi para os seus e anunciou a palavra em Decápolis. Então veja bem, o que Jesus está dizendo, eles não me querem aqui, mas me representam aqui. Você pode dizer para alguém, você representa aqui, onde você vai, você representa ele. Aleluia. Vamos voltar para aqui rapidinho. O professor, mas assim, o jejum, o senhor diz que não pode ser parcial, mas o propósito... Isso é propósito, válido. Isso, obrigado. Deixa eu pontuar melhor aqui. Todo propósito é válido. Pastor, faz propósito de celular, propósito de Coca-Cola, propósito de carne, de chocolate. Isso é propósito. Tudo que você faz, irmão, em benefício de você para com Deus, de uma aproximação para com Deus, é válido. Você só não pode colocar que é jejum, porque é antibíblico. Entendeu? Eu sei que muitas pessoas achavam que Coca-Cola ficar sem era jejum. Vou fazer jejum de televisão. Não existe. É propósito, e todo propósito é válido. A sua pergunta aí foi muito importante, a gente poder pontuar isso. Tá? Porque Daniel ficou 21 dias, mas não foi jejum, foi propósito. Tá? Você leu com pressa, tá? E ficou de propósito. Mas vamos lá. A gente fala sobre isso aqui com mais detalhes, tá, gente? Tá? Todo propósito é válido. Tá? Só que o jejum é se abster de carne, aliás, de comida e de água. Mas o pessoal fala jejum de Daniel. É o que eu falo de vocês. As pessoas leem, mas não examinam. A Bíblia não é feita para ler, a Bíblia é feita para examinar. Depois você vê lá se é jejum. É propósito. Aí a pessoa coloca jejum como Daniel, de 21 dias. Não é jejum, é propósito.
Tá? Na próxima aula, depois a gente fala até com mais propriedade sobre isso. Tá? Ó, vamos lá, prossigamos aqui. 16. Só que, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Olha o que eu estou ensinando para vocês. Não é vocês ser soberbo, presunçoso, não. É para vocês não absorver tudo. Se não tiver na Bíblia, gente, não absorve não. A igreja ela é enganada porque ela absorve tudo. Então a gente não pode absorver tudo. Está na palavra? Amém. Então por isso que sempre que eu falo alguma coisa, eu gosto de te mostrar biblicamente. Tá? Vamos lá. Peraí, professor, porque às vezes tem pessoas que não conseguem fazer esse jejum. Então, assim, começa no propósito. Sim. Que aí o corpo vai, né, recebendo... Se readaptando. Se readaptando. Porque o corpo eu tem não de consigo fazer readaptação. um jejum. Sim. Mas aí você consegue fazer um propósito. Sim. Ah, pastor, poxa, eu queria fazer jejum, poxa, mas eu tomo meu remédio. Faz parcial. Faz só com água e sem alimento. faço assim, porque eu tomo Entendeu? remédio de manhã. Entendeu? Ó, versículo 16. Você observa que o pai está falando que está trazendo um filho para Jesus curar. Ó, versículo 16. E trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. E Jesus respondendo disse, o que Jesus vai dizer? Ó geração incrédula e perversa. Ou seja, ó geração sem fé e incrédula, que não crê. Até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Jesus, e repreendeu Jesus o demônio, versículo 18, tá? Mateus 17, versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Observação aqui. A doença, a patologia estava no demônio. Era uma patologia de grau espiritual. Poderia levar no médico, o médico não iria resolver. É coisa de algo espiritual. Só sai no nome de Jesus. Ao expulsar, o demônio vai embora e a pessoa fica curada. Versículo 19. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus lhe disse: por causa do jejum? Não. Ele disse o quê? Por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da vossa? Fé. Tem nada a ver com jejum, gente. Sendo expulsado por causa da vossa pequena fé. Porque a palavra diabo é opositor. E sempre que o diabo for manifestar, é porque não quer vir para a luz. E quando ele vem para a luz, João capítulo 3, versículo 20, é para as suas obras serem reprovadas. E ele, como a palavra diabo, do original diabolo, significa opositor, ele vai gritar. Vai querer jogar a cadeira para cima. Se você se intimidar, aí já é, você mostra medo. E se você mostrar medo para ele, ele não sai. Porque a ciência diz que se você passar perto de um cachorro e você ficar com medo daquele cachorro, você exala um cheiro do medo. Se um cachorro consegue detectar que você está com medo, ele te avança. Imagina um demônio de espírito. Então ele vai gritar, porque ele vai querer se opor. Se você ficar com medo, ele não sai. Eu até saudade das aulas da tarde. Você está entendendo? Aí Jesus prossegue dizendo, ó, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Olha para mim. Você já viu alguém na Bíblia, ou nos dias de hoje, mandar um monte sair de lá, passar para cá e aconteceu? Não. Essa expressão aqui é figurativa, simbólica. O demônio ali, Jesus está fazendo uma analogia que é uma resistência, que é uma montanha, que é algo que está resistindo. Mas se você tiver fé e verbalizar, porque não adianta ter fé, então é resistência, é um impedimento, está resistindo, tem fé, libera a palavra. Porque é isso que é resistência, vai passar de um lugar para outro, vai sair o que é resistência. Porque não adianta sem fé, sem proferir. Qual texto? Desculpa. Mateus capítulo 17. Agora vamos ler agora o versículo 21 para concluir. Aí vai dizer assim, ó, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu pergunto, que casta de demônio é essa? A falta de fé. A falta de fé. Ah, é? É. Não é o demônio, é a falta de fé. Gente. Sempre. Não, lendo certo, entendendo errado. Eles só não expulsaram por causa da fé. E essa caixa de demônio que sai com jejum e oração é a fé. Ah, mas me ensinaram que É a o demônio incredulidade.
É porque a pessoa lê, não examina. Porque, gente, a fé é um dispositivo que ela é ativado. Como é que a fé é ativada? Quando eu oro e quando eu jejuo. Deixa eu pegar 2 textos aqui para você entender como a fé é um dispositivo que cresce. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, depois você lê em casa. Jesus acalma a tempestade e pergunta para o discípulo assim, ó, ainda não tendes fé? Essa foi a primeira. Mateus 14, eles estão no barco, Jesus está despedindo a multidão. Na 4ª vigília, Jesus vai ter com ele e entra no barco. Mas antes de entrar no barco, Pedro diz assim, ó, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus, vem Pedro. Pedro vai. Pedro está afundando, porque Pedro olhou para o vento e temeu. Olha o temor aí, ó. Pedro olhou para o lado, temeu e começou a afundar. Quando Pedro começou a afundar, Pedro esticou a mão. Mestre, me socorre-me. Isso aqui que eu acho interessante, porque tem gente que está afundando, não quer pedir socorro a Deus. Afunda no orgulho, afunda não peço socorro, não. Está afundando? Mestre, me ajuda. Aí o mestre ajuda ele, coloca ele de pé e ele dentro do barco. Aí Cristo vai dizer assim, ó. Homem de pouca ou de pequena fé. Marcos 4, 35 já não tinha. Agora em Mateus 14 já tem pequena. Então a fé é um dispositivo que ela cresce através da oração e do jejum. Por quê? Gente, a oração é conversa. Existe um ato de fé tão grande nisso aí. Por quê? Porque você está conversando com um ser que você não está vendo. Você está conversando com Deus que você não está vendo. Um ser que você não está vendo. Mas você não vê, mas você sente Ele. Você não vê, mas Ele te vê. Isso, aí começa a fé daí. Entendeu? E o jejum para isso também, tá? Não é nada de expulsar demônio, porque senão a Bíblia entra em contradição. E a Bíblia não entra em contradição. Jesus disse, no meu nome expulsarão demônios. Não é no jejum, é no nome de Cristo. Você expulsa demônios, tá? Então a gente vamos estar olhando aqui agora para concluir a nossa aula, tá? A gente paramos no ponto 2, tá? A criação do homem foi um ato imediato de Deus. Eu tenho certeza, você que vai estar assistindo essa aula, pastor Fernando, outras pessoas que não vieram, se eu estou esquecendo o nome aqui, vocês me perdoem, tá? Eu tenho certeza que a palavra vai encontrar vocês, e a mesma coisa que a gente sentiu aqui, a mesma presença, vocês vão ser alcançados aí também, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe vocês.